Eu não consigo imaginar um evento com esse escopo e com esse perfil tão bonito, em que a gente está semeando boas ideias, dando visibilidade a atitudes, a experiências que fazem diferença, a soluções sustentáveis num mundo que experimenta múltiplas crises sistêmicas e interligadas a uma complexidade enorme na solução desses problemas. Talvez o maior de todos, assim penso eu, é essa crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Não consigo imaginar um evento com esse perfil que a gente não abre espaço, o menor que seja, para refletir sobre a urgência de uma nova cultura baseada no consumo consciente. Sem o consumo consciente não há salvação, não há solução para a humanidade. Nós vamos estar replicando o modus operandi dos gafanhotos, da praga dos gafanhotos, que dizima os recursos naturais não renováveis num planeta que é um só, onde os recursos renováveis fundamentais à vida nos suprem, mas nem todos os recursos são infinitos, e não há outro planeta, não há plano B, não há operação Arca de Noé. Ou a gente usa com inteligência e discernimento o que temos, ou pereceremos. Eu acho que essa questão fica um pouco invisível dentro da sociedade de consumo por motivos óbvios. Então eu vou aproveitar o tempo que eu tenho aqui, sem intervalos comerciais, para dar o recado. Consumo consciente é tão importante que a gente, por exemplo, se imaginasse ser possível, no estalar de dedos, erradicar toda a pobreza, toda a miséria do planeta hoje. O mundo seria melhor e mais justo. Entretanto, se nesse planeta não houvesse a cultura do consumo consciente amplamente disseminada, não haveria solução para a nossa espécie. Se nós pudéssemos imaginar, hipoteticamente, todos os recursos hoje destinados à indústria armamentista, bélica, canalizados para a inovação tecnológica, descoberta de novas ferramentas em favor da vida, o mundo certamente seria melhor. Um mundo tecnológico onde a gente conseguisse acelerar processo em vários campos. Entretanto, nesse mundo sofisticado tecnologicamente, se não houvesse a cultura do consumo consciente, não haveria solução para a nossa espécie. Nós precisamos disseminar esses valores com urgência, porque o tempo anda, os anos passam e a gente vai se sofisticando nessa sociedade de consumo. Eu tenho 44 anos e eu me lembro, na minha infância, da importância atribuída a armário embutido. Os adultos próximos de mim falavam, enalteciam a importância de viver numa casa ou num apartamento onde houvesse armário embutido. Era um trunfo o armário embutido, porque era prático, tudo enfiado dentro da parede, sem estar visível, muito prático. Você colocava tudo o que você precisava fazer uso diário, rotineiro, ali dentro. Na hora da mudança, não dava trabalho, não tinha móvel para levar. Você ia para um outro lugar onde houvesse armário embutido entochado na parede. 35, 40 anos depois, a garotada não sabe o que é armário embutido. Aliás, é um atestado de idade. Ninguém fala mais nisso, porque os valores mudaram e a demanda por espaço aumentou. Hoje, usamos um nome sofisticado em inglês para designar um cômodo inteiro que precisa abrigar e acolher todas as nossas quinquilharias do dia a dia. O nome é closet. E o closet é algo que passou também a ser destacado dentro do imóvel e do nosso habitat, a ponto de revistas de decoração trazerem na capa dicas de decoração de closet. Eu vi certa vez na capa, chamada da reportagem especial, Light Designers, ensinando como projetar feixes mágicos de luz, sobrepostos sobre pilhas de toalhas felpudas de algodão egípcio, multicoloridos, pilhas de edredons num país tórrido, tropical, num lugar quente, por exemplo, como o Rio de Janeiro, e mais feixes de luz sobre meias, sapatos, cuecas, calcinhas. E aí, terminado o investimento vultoso no closet, tem o open house.
Então a gente vai ter o prazer de receber em casa. Isso é legítimo, isso é legal. Aproxima os amigos. É um ato de amor e de amizade. Venha conhecer o meu ambiente. Essa é a sala, cozinha americana, vista para a Gávea, olha lá, PUC. Quarto número 1, suíte. Quarto número 2, suíte, aquela banheirada toda dentro do apartamento. Quarto número 3, suíte. Agora vem cá, que eu quero te mostrar um negócio. Presta atenção ali, que eu vou acender. E acendem-se os refletores que iluminam esse templo pessoal do consumo. E o closet se torna, portanto, um símbolo de uma época. Na época do armário embutido, importava ter. Na época do closet, importa não apenas ter, mas ostentar. 3 armadilhas, pelo menos 3, do estilo de vida consumista. A primeira armadilha é de ordem ética, moral. Ostentar a abundância onde há escassez. Na sociedade de consumo isso não é uma questão. Porque a sociedade de consumo é egoísta, hedonista, individualista, cada um por si. Talvez Deus por todos. Num raio de 100 metros, não apenas na cidade partida de Zuenir Ventura, Rio de Janeiro, mas na maior parte do mundo, ao seu derredor, onde houver muita gente, você encontrará nesse compasso virtual alguém que passa por privações de ordem material. Ostentar a abundância não é inteligente, não é uma boa ideia. Segunda armadilha é de ordem ecológica. Tudo que a gente leva para casa e precisa, é necessário, é consumo. O consumo favorece a vida. O consumo é bom. O consumismo e o sufixo ismo alude a desperdício, alude a excesso. Sapatos, meias, relógios, óculos, qualquer brinquedinho que a gente gosta de colecionar, consome dentro da farra do shopping e leva sem culpa para casa, leva junto pedaço da natureza. Matéria-prima e energia. Tudo que está nesse ambiente, a roupa, os acessórios que a gente está usando, esse mega crachá, todos esses apetrechos que estão aqui, para existir, demandaram matéria-prima e energia, pedaços de meio ambiente que nós transportamos para casa. Tudo bem, ocorre que o planeta é um só, os recursos são finitos e nós precisamos fazer bom uso deles para não haver escassez. Cenário de escassez precipita conflito, guerra, disputa. Não há solução para isso. Terceira armadilha, na minha opinião, é a ilusão de transferir para bens materiais felicidade e paz. Acumular achando que esse é o caminho da felicidade e depois fazer fila no consultório psicanalítico, ou se entupir de drogas lícitas e ilícitas porque permanece a sensação de vazio. Permanece a sensação de vazio existencial, uma vida descartável, perecível, como é a embalagem de um presentinho qualquer. Meus amigos, é óbvio que há quem pense diferente. Esse é um pensamento subversivo. Há quem pense diferente, principalmente na casta dos economistas. Claro que há os economistas que pensam em sinergia com o que eu estou colocando. Eu vou dar nome. Hazel Henderson, criadora do mercado ético. Sérgio Besserman, José L. da Veiga, recentemente Eduardo Janete da Fonseca, Hugo Penteado. Tem uma listinha. Mas a maioria acha que consumismo é a mola propulsora da locomotiva da economia do mundo. Precisa ter consumismo, sim. Senão não tem geração de renda e emprego, não tem produção de riqueza. É a visão econômica clássica. E aí a gente para pensar na importância do economista, estou falando sério, para a sociedade moderna, e para o jeito esquisito de fazer certas contas deles. Por exemplo, você come frango todo dia. Eu não. Um economista aqui vai olhar nós dois e vai dizer assim, vocês dois comem meio frango por dia. É uma conta esquisita. Aqui pertinho, na universidade citada por mim, se formaram ex-presidentes de Banco Central e ex-ministros da Fazenda que, me parece, cultuam esse pensamento. Precisa ter consumismo, precisa ter consumismo. Vai se reforçando a ideia sem questionamento, vira um dogma. O dogma que não se sustenta.
não foi o primeiro na história da economia clássica, nem será o último. Dogma falso. 110 anos atrás, tivemos nesse país um duelo interessantíssimo entre escravagistas e abolicionistas nos jornais de época. Alô, rapaziada da internet, vai lá no tio Google, faz a pesquisa. Havia dois argumentos completamente díspares em relação à escravatura. Os abolicionistas diziam: é um absurdo o Brasil ser o último país do mundo a alforriar escravos. Não podemos mais permanecer nessa situação vexatória. Liberdade já. E os escravagistas afirmavam num tom terrorista, ameaçador: se abolir a escravatura, a economia do Brasil quebra. Dogma falso. Não quebrou por conta da abolição da escravatura. Tenhamos, portanto, atenção. Eu entendo que a gente hoje precisa abrir espaço para esse debate, porque não há tempo a perder. Algumas instituições revelam que a sanha consumista tem determinado um avanço de 30% na capacidade de suporte da terra. Termina um período de um ano, a gente explorou mais 30% do que a terra é capaz de suportar em termos de demanda crescente de matéria-prima e energia. É um modelo ecocida de desenvolvimento. Nós estamos replicando o ecocídio. Qual é o problema? Segundo o Banco Mundial, que não é uma organização ambientalista, 20% da humanidade, hoje, aproximadamente, consomem 80% dos recursos. Qual é o desafio que está colocado? E essa é a ideia, para a gente refletir, pensar, aprimorar. Não há solução para a humanidade, não há solução para a nossa espécie, se a gente não desarmar esse ímpeto consumista da casta de 20%, que muitos de nós aqui estamos inseridos. Consumir menos não é apenas possível, é necessário. Uma vida simples faz bem para a alma. E não é uma vida monástica, é uma vida com menos. Desarmar esse ímpeto consumista de 20% da população é um desafio. E o outro é que toda a perspectiva de inclusão social que todo mundo está falando virou um mantra, falar de inclusão social. Pois bem, inclusão social é utopia se a gente não entender que numa sociedade de consumo jamais haverá inclusão social plena, porque o kit básico de sobrevivência no planeta Terra, para mais da metade da população do globo que está fora da sociedade de consumo, é moradia digna, saúde, educação, transporte e lazer. Eu vou ficar com esses 5. Para você prover os excluídos desse kit básico, você precisa de matéria-prima e energia, pedaços de natureza. Não é possível inclusão social sem uma forte demanda que não aconteceu ainda sobre os recursos naturais. Equilibrar o jogo e a equação demanda uma reeducação em favor do consumo consciente, consumo sustentável, consumo ético. Inocular nas escolas e universidades o antivírus do consumo consciente. Prevenção à publicidade, que dissemina novos desejos em torno do que é perecível, do que é descartável. É fundamental que a gente reflita sobre isso. Faltam 35 segundos. Eu vou encerrar, já que não há paz na sociedade de consumo, porque jamais estaremos saciados dos novos desejos que vão nos impelir e nos arrastar à nova liquidação, a pagar em 10 vezes sem juros, a levar aquilo que não é propriamente algo importante, mas passou a ser em 30 segundos de break comercial. Se não há paz na sociedade de consumo, vamos citar um dos mensageiros da paz, Mahatma Gandhi, que esteve entre nós e proferiu a frase que eu vou repetir, quando não se falava de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, não se media a pegada ecológica, não tinha legislação ambiental. E ele já dizia, com base em sua sabedoria, o seguinte: a terra é capaz de satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. E, por fim, também dele, o Gandhi, que a gente reverencia, na honra que estou tendo de abrir
esse TED. Sejamos nós a mudança que nós queremos para o mundo. Muito obrigado.